Bom, então, pessoal, boa noite. Meu nome é Paula. Eu sou professora, então, da disciplina de Libras e estou bem empolgada também, né, com conhecer vocês e saber um pouquinho o que vocês sabem sobre Libras. Qual foi o contato de vocês com a língua de sinais brasileira? Alguém já teve, conhece algum surdo, já teve algum contato com alguém? Já, não? Já. Já com quem? Eu dei aula, tive 3 alunos surdos. Aonde? Ensino alternativa na UFSM. Ai, que legal. E tu tinha contato, assim, ou... Eles tinham intérpretes. Mas era, eu me sentia, tinha bastante dificuldade, né? Porque eu tive a disciplina de Libras, mas é claro, a gente sabe aquela coisa básica e na hora eu travava, né? Tipo, eu sabia dizer ótimo, só. Ótimo. Só que eu me sentia mal porque eu não sabia fazer mais nada, né? E mesmo que eu aprendesse, não tinha nada suficiente, porque eu não era fluente, né? Então eu aprendia mais alguma coisa e eram 3 meninos, eles falavam mais alguma coisa e eu já não sabia mais o que era. E eu sentia como se eu estivesse excluindo eles. Entendo. Eu não sabia. A língua de sinais ela é uma língua com essa questão da fluência, porque tu tem que ter tu tem que ter prática, né, como qualquer outra língua, né? Eu venho já do diferencial da surdez com a língua de sinais, porque eu sou filha de surdos, né? Então, para eu trabalhar com a língua de sinais foi muito fácil, em função de que foi a minha primeira língua. Então, desde pequenininho, sempre sinalizei. Claro que quando eu nasci não existia ainda a língua brasileira de sinais, era a língua de sinais que a gente usava em casa, enfim, alguns pontos, porque não era a língua, não era oficializada e não era a metodologia, a filosofia educacional da época, né, no caso dos meus pais. Eles foram, então, oralizados. Então, eles liam mais, né? O sinal da oralização, oralizado. Então, para a gente aprender um pouquinho sobre a questão da língua de sinais, de entender como que ela funciona antes da gente praticar ou conhecer vocabulário, enfim, a gente tem que conhecer um pouquinho então do sujeito surdo. Quem é esse usuário dessa língua? Quem é o falante da língua de sinais? Tá? Eu vou passar aqui que eu fiz, vamos ver, o sujeito surdo. Né? O sujeito surdo, então, ele pode ser visto, ele é visto na nossa sociedade de 2 formas. Primeiro, através de uma visão clínico-terapêutica. Né? O que quer dizer isso? É aquele sujeito, então, que tem a sua constituição, né, de sujeito muito ligada à questão da deficiência, à questão da incapacidade. É o surdo que é aquele que a sociedade inteira, né, trouxe com com os pejorativos todos aqueles, né, da incapacidade, né, do surdo mudo, aquela pessoa que não sabe falar, aquela pessoa que não pensa porque não fala, né, todo aquele referencial, então, da deficiência, tá? Então, no caso, o sujeito surdo, na visão clínico-terapêutica, é aquele sujeito medicalizado. Tá? O que usa o aparelho, o que faz fono, aquele que faz todas aquelas terapias da fala para se aproximar um pouco do mundo oralizado. Tá? E tem também a visão, então, socioantropológica da surdez, que é o sujeito, então, que a gente vai pensar, né? Que é o sujeito, então, que a gente vai olhar para ele com esse olhar da diferença. Tá? É um sujeito igual a gente, que pensa, que age, que vive na sociedade, que tem condições as mesmas do que a nossa, sujeitos ouvintes e atuantes na sociedade. Tá? Porém, a língua desse sujeito é uma língua visual. Né? É a língua, então, que ela está nesse campo visual. Né? Então, enquanto para alguns, para a maioria, a gente precisa do canal auditivo, né, oral auditivo, o surdo é o canal visual, tá? Olhos e esse espaço aqui. Então, tem esses 2 sujeitos, então, que a nossa sociedade, então, tá? Na visão clínico-terapêutica, esse sujeito surdo, ele está na escola especial, tá? Ele era dessa escola, hoje é educação inclusiva, né? Mas é desse sujeito clínico terapêutico, então a escola dele era aquela turma
estude a pai, tá? A metodologia, então, para esse aluno, ele não tinha aula, ele não tinha escola convencional que nem a nossa, né? Eles eram, então, submetidos a treinos, a fala, tá? Então, eles iam para a escola para quê? Para aprender a falar, para aprender a oralizar, a treinar a sua voz e a ler os lábios, ok? A língua, então, desse sujeito é a língua oral, o português, no caso do Brasil, né? E o olhar, então, da sociedade para esse sujeito é um olhar, então, da deficiência, da falta, ele não ouve, é a falta sempre marcando, então, esse sujeito. E as políticas públicas direcionadas para esse sujeito, clínico terapêutico, eram políticas públicas assistencialistas. Os aposentados, aquele que não tinha condições de trabalhar, né, que ficava, então, excluído, então, de tudo. Deixa eu passar aqui para a gente ver o... eu quero isso. Bom, então aqui eu trouxe algumas imagens do passado, tá? Da história da educação de surdos. Eu não sei se todo mundo teve vontade de ler os textos que foram postados no início, que contam então um pouquinho dessa história da educação de surdos, que foi o quê? Terapias exaustivas de aprender a falar. Então vocês imaginam como é difícil para uma pessoa que não ouve conseguir treinar e educar a sua voz, né? Porque a gente só fala porque escuta, né? Então, no caso dos surdos, eles tinham que treinar na frente de espelhos, sentindo a vibração, né, das cordas vocais. Aqui, pode passar, Liz. Aqui, então, as crianças nas escolas, ó, todas medicalizadas com aparelhos, né? Então isso era muito sofrido para o surdo. Por quê? Porque esses aparelhos auditivos, eles são aparelhos de amplificação. Eles nunca vão se igualar ao som que a gente escuta, né? Então, assim, eles têm um restinho auditivo. Esses aparelhos, então, eram utilizados para... Já usaram esse? Já, eles foram criar, nasceram nessa época, né? Nessa época de proibição. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês da história dos surdos. Os surdos não podiam usar, sinalizar, nem ter esse ímpeto de usar as mãos. Eles eram na aula sentados, né? E engraçado não, é muito triste isso, porque hoje tem surdos que postam fotos no Facebook da época deles no colégio. E eles orgulhosos que passaram por essas etapas da educação, e aí eles sentadinhos com as mãos para trás, lendo, e uma professora com uma régua do lado. Né? E eles têm aquelas fotos, né? Até eu salvei uma, enfim, só que como né, tem que pedir autorização, enfim. Mas essas pessoas, elas usam, eles não posso usar essa imagem, né, que tá no Facebook aí. Apesar que depois que tá no Facebook, eu acho que pode, todo mundo, né? Mas é uma foto muito marcante, muito sofrida dele, com as mãozinhas para trás, lendo, e a professora com a régua, né? Então, se ele usasse a mão, né? E a minha mãe conta isso, assim, que era comum, que era prática oralista, proibição, enfim. Bom, mas vamos lá. Como é que conseguia se comunicar, né? Não conseguia, por isso que não deu certo, né? Por isso que não deu certo. Quanto tempo ficou isso vigente? 100 anos. Foi durante 100 anos que... Mas agora eu vou contar a história pra vocês. Vamos lá, passa aí, Lizzy. Então aqui, ó, as professoras falando e as crianças olhando, né? Um pra cá, nenhum olhando pra prof, acho que só tem um aqui que tá pensando que esse aqui tá olhando pra ele, esse aqui pra trás, né? O outro ali. E a professora, né, fazendo, tentando, né? Mas pra quem não ouve, não adianta, né? Então, a visão socioantropológica, né, é uma visão, então, onde o aluno ele é respeitado dentro da sua diferença surda, ele não é visto como um diferente, né? O olhar, então, é para a diferença, tá? A diferença da forma de comunicação. A metodologia do ensino ela é toda visual, tá? Ela não usa, então, as práticas de oralização. A escola ela é bilíngue. O que é o bilíngue? É a língua de sinais, a língua brasileira de sinais como primeira língua. Eu aprendo a significar o mundo através dos sinais. E a minha segunda língua, então, para a escrita é a língua portuguesa. E
As políticas públicas, então, para este sujeito surdo são as políticas educacionais bilíngues, políticas linguísticas, regularização, oficialização da língua brasileira de sinais, decreto 5626 que regulamenta a lei de Libras e que cria estratégias, escolas de surdos, né? E outras questões, assim, de a presença do intérprete na sala de aula, o ingresso desse sujeito no ensino superior. Então, assim, gente, a nossa visão, a partir de agora, depois que conhecerem essa disciplina, depois de matriculados, né, e dessa primeira aula, é para este sujeito aqui, um sujeito diferente. O deficiente auditivo é aquele que usa o aparelho, é aquela pessoa que foi perdendo a audição, aquelas pessoas mais velhas que usam o aparelho e que acabam, então, não se identificando com essa experiência visual, tá, gente? Então, assim, no caso da minha mãe, a minha mãe, ela usa aparelho, né? Ela usa o aparelho, mas ela é usuária da língua de sinais. Então, ela se identifica, ela se enxerga como uma surda culturalmente inserida, então, dentro desse contexto cultural, tá? Mas ela usa o aparelho normal, ela lê lábios porque ela foi educada, mas ela tem esse lado, não vou dizer esse lado, mas ela se identifica como surda, ela não se sente incapaz. Não, somos 3. E tem algum? Não, surdo não, só assim, que a gente fala pelas mãos e pelos cotovelos. Pelas mãos e pelos cotovelos. Vamos lá. E dos irmãos deles, Nenhum, eu acho que não é genético. Acho não, tenho certeza, não é genético, assim, porque E não eles tem. se conheceram onde? Na escola, nessa escola oralizada, né? Eles se conheceram, então, porque a comunidade, agora nós vamos falando um pouquinho de tudo. Bom, então a primeira coisa, a primeira lição dessa aula de hoje, surdo mudo, apague essa ideia. Primeira campanha, então, da comunidade do movimento surdo. Surdo não é mudo, surdo é surdo, não ofende, esse nome está na lei, né? Claro que tem aquele sujeito que não se identifica, né? Que tu vai ver com o aparelho, que tu vai ver cheio de coisa e que fala e que oraliza, tu não vai chamar ele de surdo porque ele pode não se identificar. Agora, aquele que exige o intérprete dentro da sala de aula, aquele que conhece o oi, tudo bem, é o surdo, tá? O nome dele está na lei. E é assim que ele gosta de ser chamado. Então não tem o surdo, não tem o surdo mudo, não tem o mudinho, não tem, né? Então essa é a visão que tem que ser mudada, tirar aquela questão da deficiência e ir para a diferença. Tá? Então, Lizzy, vamos lá. Então aqui, gente, então olha a diferença aqui. Presença do intérprete na sala de aula, nas palestras, né? Porque é assim que ele entende o mundo. Pode passando, Lizzy. Aqui uma reunião de surdos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é para a questão da legenda, né? Da legenda, não da legendinha ali da TV, lá, né? Do quadradinho ali, que é a legenda, então, para os surdos, né? Então, esse, então, é o surdo que lutou, que brigou, que politicamente, né, envolvido dentro dessa questão da surdez como diferença. Tá? Pode passar. Bom, então, o bilinguismo é a língua de sinais como primeira língua, né, como a nossa língua portuguesa falada, e a língua portuguesa, então, na escrita. Por quê, gente? Porque a gente vive num país que a nossa língua é a língua portuguesa e o surdo precisa, então, ser alfabetizado na língua portuguesa também em função de assinar documentos, de ler o mundo, de estar, então, incluídos, né, nesse mundo oral. Mas o que é o lance, o negócio dessa lógica toda é a sua língua ser respeitada visual, né? Não obrigar o surdo a falar e nem obrigar o surdo a entender, porque é cultural, tá? Então, Lizzy, pode passar. Bom, agora, né, passando, não sei se é muito rápido, mas passando um pouquinho do sujeito surdo, tá, gente? O surdo é o quê? Ele é surdo ou é surdo mudo? Surdo. Um deficiente auditivo, aquele que usa aparelho, que oraliza, que não se identifica. A pessoa que usa o implante coclear, né? Então, o que acontece também com esse sujeito?
esse sujeito, desde pequenininho, quando ele nasce, descobre a surdez, ele já vai, então, para a clínica, né, fazer o tratamento prévio, vamos dizer assim, né, o preparo a partir dos 3 anos, então, colocar o implante coclear. Então, tem crianças que dá certo, que tem já um restinho auditivo, enfim, que pode dar certo. Mas a maioria deles, ao longo da vida, sofrem tanto com essas terapias da fala e não se identificam com a questão da oralização, né, desse mundo oral, e acabam, então, migrando para essa identidade surda de usar sinais. Tem gente que consegue usar os dois, né? Então cada surdo tem a sua particularidade. Mas o que difere, então, é a questão da língua. Tá? A questão da língua. Bom, então, gente, o que é a língua brasileira de sinais? Né? Então, ela é uma língua que, em 1960, um linguista americano chamado professor William Stoke, não sei pronunciar muito bem, mas ele estudou a língua brasileira, a língua de sinais, e descobriu um status linguístico, que é uma língua que segue todo um padrão igual, com significado, com tudo que uma língua oral tem, a língua de sinais também. Então, o que ele descobriu? Ele foi estudando, esse linguista, enfim, e acabaram tendo estudos de reconhecimento dessa língua. Tá? Então, eu trouxe alguns parâmetros da língua de sinais, que são 5, que vão explicar para vocês um pouquinho de como essa língua funciona. Tá? Porque ela não é um português sinalizado. Não tem como a gente falar e sinalizar ao mesmo tempo. Não tem como eu transformar uma frase, por exemplo, eu vou à escola, da mesma forma do português em Libras. Né? Então, no caso, eu, escola, vou. Eu já, escola. Eu já fui à escola. Né? Então, não tem, a língua brasileira de sinais, ela não tem verbo de ligação, ela não tem artigo masculino e feminino, ela não tem, ela difere. Por quê? Porque ela é uma imagem. Né? Então, a língua de sinais, ela é uma imagem no espaço. É transformar aquilo que a gente pensa, que a gente fala, numa imagem assim nesse espaço. Então, para isso, existem 5 parâmetros. Tá? A configuração de mão, que é a forma da nossa mão. Tá? Só que uma forma da nossa mão, ela não quer dizer nada. Simplesmente, isso aqui é a configuração de mão da letra A, mas ela só vai ser a letra A se ela tiver com outras letras para formar uma palavra em português. Só ela pode ser várias coisas. Ela pode ser, essa configuração de mão pode ser ainda, a palavra ainda não, pode ser a cor preta, pode ser concurso. Né? Então, essa configuração de mão de letra A pode ser, tem vários significados. Como tem vários significados? A configuração de mão aliado a um ponto de articulação, a uma orientação, a um movimento, a uma expressão facial, corporal, formam uma palavra. Okay? É como se a configuração da mão fosse a letra no português, fosse uma letrinha perdida. Eu vou entregar para vocês que eu trouxe o nosso alfabeto, tá? Porque Libras não é alfabeto. Aqui é a configuração de mão das letras. Opa, obrigada. Ó, pode deixar aí. Não sei se num cantinho. Legal. Então aqui eu acho que muita gente já conhece o alfabeto, porque esse alfabeto a gente acabava recebendo no nosso tempo da Xuxa. Né? Então o alfabeto ele é o mais conhecido assim. Então, gente, vamos lá, então vamos conhecer a configuração de mão então, do alfabeto. O alfabeto, então, começa com o nosso português com a letra A. Então, A, mão fechada, com o dedo em cima.
B. Muito bem. Sempre a palma da mão para frente. Isso significa que eu estou falando, a minha direção, tá? Orientação da mão. A minha direção é para ti. Se eu fizer assim, eu estou falando para mim, tá? Então, B, C, muito bem. D, indicador para cima, fecha os outros dedos. Muito bem. E, o F. O F, a gente baixa o indicador e coloca o dedão na frente. Isso. Aí, F. Tá? Vamos ver. Muito bem. F, G. Coordenação motora. Baixa esse dedo. Esse dedo pouco tu vai usar na Libras. É engraçado que tu ficou vermelha, né? Ah, mas eu sou gringa, eu dou risada, eu fico vermelha. G, H. O H assim, ó, uma figa. Uma figa. Tá, levanta os dedos. O dedão no meio. Aí, tu faz uma voltinha. I, muito bem. I. Tem alguns que são mais fáceis. O J é bem fácil. J. Desenho do J. O K é o mesmo H, só que é pra cima. K, muito bem. Pra cima. L, tranquilo também. O M, 3. Os dedinhos 20 pra baixo. M. N. O indicador e o médio. N, não, desculpa, eu tô só mostrando pra não. Porque depois a gente grava, daí a gente vai fazer sempre, né? Mas tem que ter muita prática. N. O. Tudo bem. O P é o mesmo o K, é o mesmo H, só que pra baixo. P. Muito bem. P. P. U. U tranquilo. Isso. O V abre, né? O V da vitória, assim, mais tranquilo. É o V. X. Aí tem gente que faz X pro lado. Antigamente, no meu tempo, o X era assim, quando eu comecei, depois foi mudando, porque a língua também, que nem a língua, né, a mesma coisa que a língua portuguesa, vai mudando também conforme as mudanças no X, o Y. Não, assim. Assim, Y. Assim, né? Não, não assim. Assim, Y. E o Z. E o Z. E o cedilha, desculpa. Tá? Então, os números, por sua vez, como as letras são para frente, a palma da mão, os números é o contrário. Os números, então, para não confundir, os números é sempre a palma da mão. Então, o número é tranquilo. 0, que é igual ao 1, 2, 3, 4. No 5 muda. 5. Pra frente daí. Pra frente. Porque daí não tem como confundir. 5. O 6. Assim, ó. O indicador bem na juntinha ali do dedão. Aí. Agora tu põe pra frente. 6. Muito bem. 6. Daí já fica com a mão assim, que daí a gente já faz o 9. 9. Ótimo. 9. Porque o surdo vai ver o coisinho. Eu só vou baixar esse dedinho, né? Porque esse dedinho aqui vai ficar, vai pensar que é outra coisa. Aqui, 9. Tá, agora vamos voltar, né? 6. O 7. O 7 é igual ao quê? Só que tu levanta um pouquinho o dedo. Levanta só um pouquinho o indicador. Pra cima. Vamos ver. Aqui, ó. O 7. Assim. Ninguém vai fazer. Vamos Assim, ó. 7, isso aí. Que é assim, o 7 aqui. Ah, tá. Assim, muito bem, vamos lá. 7. 7. O 8, eu enxergo o 8 perfeitamente.
8. E o 9, então, é igual ao 6, só que viradinho. 9. Assim mesmo. 9. E o 10, 1 e o 0. E assim sucessivamente. 11, 12, pode fazer 11, 12, e assim por diante. Mas aí hoje nós vamos ficar só nessas configurações de mão. Então, gente. Se a própria foi configuração de mão, eu zerei. Tem 70 e poucas configurações de mão. Tem 70 e poucas configurações de mão. Essas são só as que a gente pegou emprestado, por exemplo, assim, o alfabeto do português, e temos essas configurações de mão para poder se comunicar, escrever, ler no português. Mas existem 70, oficialmente 60 e poucas. Então não vai ser configuração. Não pensei na prova ainda, eu acho que vai ser prática. Eu acho que a Lizinha é pertinho, a gente pode vir toda hora, vai ser prática. Vai ser tudo com música. Em relação à mão, tem diferença de ser esquerda, direita? Tanto faz. Única exigência, não, única forma que tem que ser escrita, do meio para as extremidades. Não posso fazer o oi para cá, sempre do meio para fora. A escrita. Né? Se eu vou, o nome é datilologia. Fazer para cá, né? Que é digitar no espaço, vamos dizer assim, do meio. Do nariz para fora. Isso. Bom, este então é o primeiro parâmetro da língua de sinais. Ponto de articulação. Qualquer configuração de mão, ela pode ser aliada então a um ponto de articulação deste determinado pé. Não existe libras nos pés, não existe libras, né? Isso aqui não é futebol, isso aqui é uma mímica, né? Um classificador, não existe. Futebol é assim. Então é da cintura para cima. Por quê, gente? Porque é o nosso campo de visão, nosso campo visual. Da cintura para cima, tá? Então isso pra gente aprender um basicão da língua para depois a gente conseguir treinar e talvez, quem sabe, cantar aí um refrão aí da tua música. Vamos lá. O ponto de articulação ele pode ser no espaço neutro, por exemplo, trabalhar. Articulação de mão em L, trabalhar. Pode ser articulação, configuração de mão em L, na frente da gente, nesse ponto neutro, televisão. Então, ponto de articulação. A cor preta, ponto de articulação na cabeça, do lado do olho, configuração de mão em A, mexo. Então, o ponto de articulação ele pode ser em qualquer parte do nosso corpo. Vamos ver. Fome, na barriga, filho, eu encosto na barriga, meu ponto de articulação daqui. Tá? A orientação da mão pode ser, eu vou, tu vem, venho, né? Vamos, eu estou orientando o meu sinal. Tá? Então isso também é um parâmetro que configura um sinal. Tá difícil? Tá tranquilo? Vocês, por favor, vocês aí também. Vão perguntando. O movimento, né? O sinal do movimento, esse aqui, movimento. O movimento, então, é um movimento que é essa configuração de mão, aliado a um ponto de articulação, aliado a uma orientação, um sinal que pode ter movimento ou não. Por exemplo, aprender, tem movimento da mão na minha cabeça. Então, configuração de mão em S, abro e fecho, movimento, ponto de articulação, a testa. Aprender. Então, tudo isso forma o sinal. Então é Vou colocar aqui energia. Ó, vamos aprender Libras? Ai, Como é que é? Vamos Aprender Libras. Este é bem um português sinalizado, né? Mas eu acho que pode. Tu enxerga, vamos aprender. Aprender o quê? Libras. Então, tá na imagem, tá? Vamos lá. Expressão facial corporal. Por exemplo, hoje eu até estava contando para a prof. Lisiane que a gente estava hoje, né, na disciplina de Libras, a gente teve uma aula então de expressão facial, que foi muito interessante também. Por quê? Porque a expressão facial ela faz parte do sinal também. Alguns são obrigatórios, por exemplo, limão. Limão é o sinal com a mão, um indicador no queixo, e tu faz uma cara de limão, uma cara azeda. Né? Então, isso, se eu fizer só isso, não vai ser limão. Mas se eu fizer uma cara de limão,
né? Eu preciso usar a minha expressão facial. Por exemplo, sorrir. Eu não posso fazer um sinal aqui. Né? Sorrir. Bravo. Gordo. Magro. São sinais que precisam da expressão. Tá? Expressão facial. Triste. Feliz. F. Eu já vi esqueci do F. Não, agora nós vamos fazer os nomes de vocês. Tá? Então, a palavra, vamos dizer assim, o significado dela, ela começa a existir então a partir desses 5 parâmetros. Vocês podem ver que não necessariamente usar todos, mas um aliado ao outro. Sempre uma configuração de mão aliada a um ponto de articulação, uma orientação, um movimento ou uma expressão facial formam um sinal. Tá? E para complementar isso tudo, também na língua de sinais existem os classificadores que dão as características. Cabelo comprido, cabelo crespo, óculos, né? Então isso que caracteriza a gente, tá? Pode ser caracterizado objetos, animais, né? Por exemplo, gato, cachorro, enfim, né? Conforme a forma. Se não tivesse filmando, eu tenho e tal. Então aqui está a configuração de mão do alfabeto. Como eu disse, ela é muito maior. Por exemplo, tem configuração de mão N, configurações de mão 60 e poucas, né? Então elas têm um número, enfim, que depois a gente pode fazer um exercício mais adiante. Mas hoje eu acho bom a gente trabalhar com configuração de mão no alfabeto para não confundir e vocês ficarem assim, né, pensando só com essas letras aí do alfabeto, com essas configurações de mão, a gente pode fazer muitas palavras, né? Vamos lá, ponto de articulação, então, mostrei aí, né, o lugar onde está sendo realizado o sinal. Eu peguei da internet essas imagens de uma apostila de Libras. E depois eu achei ela mais preto e branco para, de repente, disponibilizar as imagens, mas eu acho que dá pra gente pensar em outra coisa. Pode passar, Liz. A orientação, então, ir, vir, subir, descer. Movimento, pode ter movimento, não ter, rir, chorar, lim, pé, sentado. A expressão facial, o que eu falei, nem lembrava que eu tinha feito. Me empolguei falando, né? Mas depois eu disponibilizo na plataforma Moodle para vocês. Bom, então, pode voltar ali na sala. Uma frase em Libras, como eu falei para vocês, é transformar aquilo numa imagem. Nessa imagem aqui. Por exemplo, tempo verbal, não tem como a gente conjugar, né, na língua de sinais. A gente usa sinais então que se referem ao passado, ao futuro, ao século, né, que veio de lá de trás para cá. Então tem várias formas da gente se referir, tá? Porque não tem como conjugar. Por exemplo, eu gosto da frase que é bem típica, assim, a gente aprende nos cursos básicos de Libras, né? Por exemplo, no português, o gato comeu o rato. Então na imagem tá aqui. Se eu fizesse em português, ficaria assim: o gato, masculino, o gato comeu o rato. Camundonguinho, pequenininho. Rato. Mas como é que aconteceu com esse rato? O rato tá andando na imagem. O gato vai comer o rato, ele tá com vontade de comer. O que aconteceu? Porque se o gato comeu, o comeu tem que ser por último, porque o rato não tá mais nesse espaço. Então, na Libras ficaria assim: gato, rato, comeu. Entendeu? Para mostrar o passado. Então, assim, sinalizar o português é uma forma de comunicação. O surdo vai entender, vai. Não sei, não consigo fazer essa mudança da imagem, do que eu escuto, do que eu penso para uma imagem. Vai, conversa, não vai deixar de conversar com o surdo por causa disso. Mas a lógica da língua brasileira de sinais é a imagem, é estar neste campo visual. Agora eu não coloquei aqui na realidade, eu esqueci o meu pendrive. Então eu fiz, como eu tinha feito a minha aula, então foi fácil refazer toda ela de novo, né?
Mas eu tinha algumas frases que eu tinha trazido como exemplo, tá? Tipo, por exemplo, assim, ó, tá, aquilo ali foi passado. Mas se eu fizesse na forma que tu fez primeiro, daí seria uma ação que estivesse acontecendo agora. Tipo, o gato estaria comendo agora. Não, porque o rato continua andando na minha imagem, entendeu? O gato tá caçando ele ainda. O rato quer comer o rato, né? Vamos pensar outra frase. Fugindo do gato. Aquilo que é mais importante naquela ação, por exemplo, na conversa contigo, é o que vai primeiro. Tá? É aquilo que vai primeiro. É o que é mais importante. Não tem essa ordem de sujeito, que nem no português. Né? É aquilo que é mais significativo. Não é fácil. Né? Não é fácil mesmo. Bom, Lizzy, passa ali para nós. Aqui, ó, eu separei um vocabulário, então, pra gente aprendendo pra ir pra música, tá? Mas eu acho que nós vamos deixar pro final da aula esse vocabulário tudo acontecer num certo dia, pra gente pensar como é que vai ficar essa interpretação, tá? Daí nós vamos fazer junto, pra fazer sentido pra vocês, porque senão eu pensei assim, só vou traduzir a música, daí vai ser uma coisa muito mecânica e vocês vão acabar decorando e não vai ter sentido pra vocês se vocês não entenderem, né? Dentro da linha de estágio. Então, o que eu trouxe pra gente fazer como atividade, tá? Pensar um pouquinho. Tá bem cedo ainda, né? Eu tenho bastante tempo. O que eu pensei em fazer? Nós vamos nos apresentar, tá? Chega um surdo aqui, em agudo, e eu preciso receber esse surdo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou dizer o quê? Diz ó. Oi, tudo bem? Então a gente vai começar com a primeira saudação, né? Um oi. O, i. O, i. Tem que fazer o arco-írisinho. Muito bem. Ao contrário. Deixa eu fazer isso. Ou, quem é? Muito bem. Vamos pra frente, sempre não. Nossa. Não, eu sou a que eu vou bater nela. Isso, muito bem. É difícil no início, sempre do meio pra fora. O, i. Não, troca de lugar é mais fácil. Tanto faz. Oi. Aí o surdo vai chegar e vai perguntar: qual é o teu nome? Não pode falar que eu te ajudo. Ricardo. Então, o surdo vai chegar. Qual o teu nome? Tá? Ou só assim. Ou só vai te apontar e dizer assim: teu nome. Tá? Com uma cara de pergunta. Tá? Então ele vai dizer: R. Indicador. Ricardo. Muito bem, Ricardo. Foi o primeiro, ainda ninguém manda ser nessa. Sempre um tem que ser o primeiro. Então, assim, a tua pergunta: tem que soletrar o nome? Sim. Por quê? Porque o nome dele é em português. No caso, os surdos batizam a gente com sinais. Tá? Esses sinais a gente é caracterizado, então, com nossas características físicas ou emocionais, enfim, de jeito. O meu sinal, desde pequeno, é assim, de chorar, porque eu sou muito chorona, eu choro por qualquer coisinha. Então é a configuração de mão em A no rosto. O sinal de chorar é assim, ó, chorar. Mas o meu, como é um nome, vamos dizer assim, em libras, o meu é assim. Então, se qualquer um de vocês encontrarem um surdo e tal, de Santa Maria, vai pensar: conhece a Paula? Não precisa falar Paula, só fiz isso. Conhece a Paula? Vão dizer sim ou não, né? Porque eles já me conhecem com este sinal. Então, Paula, não. Paula, em libras. Esse é o meu nome em português, para o surdo entender, tá? Daí quando tu vai te apresentar, daí tu Falo. E daí depois tu faz o teu sinal. Depois o sinal. Então, o meu sinal, o sinal é assim, meu sinal. Então, eu não preciso fazer meu sinal. Então, eu faço só assim que é meu. O teu
sinal, Aham. né? Qual é o teu, Val? Tu tem sinal? Tem. É. Ai, que lindo! Eu V de Val V de e Val o com cabelo. fechado, aham. Aham, muito lindo. Então eles perceberam uma característica dela, né? E mais marcante, que é o cabelo e o nome dela. Eu tinha um outro sinal quando eu nasci, mas depois eu acho que dei que Como é era que o a cabelo. te chamava quando tu era pequena? Batia? Acendia a luz, apagava a luz, né? Então estratégias assim de comunicação tem bastante. Mas meus pais, eles, como eles foram educados dentro da organização, eles falavam que eles falavam. Vamos lá, agora pra ti. Falavam? E eles falavam, eu pronunciava. O nosso colega foi Pedro, a Pedro bem fácil. Ó, Como é que tinha sinal? Eu não lembro. Depois eu mostro. muito bem. Ó, Pedro. Tu pode escrever. Tá? Já sabe o teu nome. Chegou um surdo, vai dizer isso. Teu? Qual é o teu nome? Celso. Celso. Bem fácil também. Muito bem. Celso. Sempre com a mão virada para frente. Então, C-E-L-S-O. Celso. Muito bem. Mi. É uma comida no final. Natália. Esse ele? Pensa no 2 juntinho para baixo. Tá. Desculpa, Natália. Bem certinho. Muito bem. Muito bem. Kátia. Como é que Tá? Pra cima. tem que virar? Ah, é, desculpa. Não, é H. O K é pra cima. Só. Só pra cima. Tá. Cá. Eu não obedece. Vamos de novo. Muito bem. Ah. T. Baixa o dedo. Isso, bota pra trás o dedão. Muito bem, Kátia. Oh, como é que é? Ju. Com C. Vamos lá. J. Bem devagarinho. Ju. A mão pra trás. Isso. Ju. Toda a mão. Si. O A. Do ladinho. C. Ne. É meu I. Luciana. Muito bem. Não precisa ficar com vergonha, que é assim mesmo. A pobrezinha chegou a respirar agora. Larissa. Daí o A. Agora, 2 S. Não preciso fazer S, S. Eu faço corridinho. Larissa. Vamos de novo. Muito bem. Tu bota sempre num, tipo, S de soco. Bem fechada a mão, porque daí não confunde com A. Tá. Muito bem. Tá com isso. Muito bem, Liliane. E o Cala que eu fazia? Roberta, só que é o contrário, um T pra dentro. Ficou Roberta, pá. Isso, Roberta.
Muito bem. Então, gente. Então, a gente chegou ao surdo, então a gente já perguntou o nome. Aí, o que o surdo vai dizer pra vocês? Muito prazer. Satisfação, muito prazer. Aí vocês vão dizer o quê? Prazer é mais tarde. Vou dizer assim, obrigada. 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 Vamos lá. Obrigada. Um obrigada mais formal, né, para os homens, mas a gente não usa muito com as duas mãos, mas é obrigada. Tá? Então, aí já conhecemos, né, os surdos, e agora a gente vai falar com o surdo num espaço, enfim, eu tenho que ser um pouquinho mais formal. Eu vou chegar e vou dizer um oi, tudo bem? Bom dia. D, mão aqui no cotovelo, dia, bom dia, É assim, bom. bom dia, bom pra isso, então aqui outra coisa. Por isso que eu estou aprendendo, não é certo. O movimento é bom dia. Tá? Boa tarde. Cuidem esse dedo. Usar o dedo. Não, mas não vai ser de jeito. A configuração de mão essa a gente usa bastante, mas a outra não. Dia. Tarde, desculpa. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Isso, do queixo pra baixo. Então tem a mesma pontinha do oi pra baixo. Boa tarde, não precisa. Boa tarde. E, né, o boa noite. Isso também. Boa noite, fechando ali. Pode ser assim só. Dormir. Boa noite. Boa noite. Fazia errado. Outra coisa, na cultura surda, eles têm o costume de dizer boa madrugada. Agora não sei quando eles usam boa madrugada, mas existe, né, dentro então dos programas, dos cursos, enfim, o boa madrugada. Mão em S e vai abrindo os dedos. Madrugada. Então eles dizem o quê? Que os surdos então trabalham às vezes em fábricas e coisa, né, dentro da questão de hospitais, enfim, que eles usam bastante boa madrugada, né, madrugada, tá? Então, manhã é diferente do dia, manhã é acordar, ou assim com a mão, ou assim. Então eu tô de manhã cedo, né, eu não vou chegar assim da minha casa, por exemplo, pra minha mãe dizer assim, bom dia, muito formal, eu digo bom dia, né, acordou bem, né, também a mesma expressão, tá? Manhã. Deixa eu ver se tem banheiro ali. Ah, não, é o anoiteceu. Tá. Então, o anoiteceu e o dia. Tá? Eu vou trabalhando os vocabulários, tá? Da música para eles já irem se acostumando para depois, quando for, ser mais tranquilo. Tá? Então, boa tarde, boa noite, boa noite. Tarde é mesmo sinal do boa tarde. E o noite é a mesma coisa. Anoitecer. Então, gente, nós vamos dizer aqui, vamos fazer um diálogozinho, tá? Cada um vão fazer duplinhas, deu bem certinho. Vocês vão conversar aqui, vocês vão se apresentar. Qual o teu nome? Um pro outro, tá? Qual o teu nome? Ou vocês vão chegar e dizer, não, vamos fazer diferente. Vocês vão dizer assim, ó, boa tarde, bom dia ou boa noite. Vocês vão escolher, tá? Daí vocês vão dizer, bom dia, tá? Daí a pessoa vai responder a mesma coisa, bom dia. Qual o teu nome? Daí a pessoa vai dizer. Daí tu vai dizer assim, e o teu? Qual o teu? Daí pra vocês trocarem, pros dois treinarem. Aí no final da conversa vão dizer prazer. Vão dizer sim, aqui ó, prazer. Cadê o de barriga? Prazer. Aí vocês vão fazer esse diálogo, ok? Vamos treinar? Então tá. Vamos lá. Como é que é? Assim, fazer um diálogozinho pequeno. Bom dia. O que tu quer dizer pra ela? Bom dia, boa tarde, boa noite.
falar. Começa aí. Então, pro surdo, tu disser qual o nome, ou só o teu nome, e fazer uma cara de interrogação, tá perguntando igual. Tá? Isso é expressão facial. Tá? Então, é que fácil. Daí tu diz pra ele. Eu já sei. Eu já sei qual também. O que é? Não, Faz uma figa. Primeiro, ó, faz uma figa. Todo mundo fazendo figa, treinando as figas. É esse o grande atrás. Isso. Aqui, ó. e depois o prazer, Ainda mais. prazer. Vocês não enxergam a letra B aqui? Não. Não acredito que vocês não enxergam a letra B. Não enxerga a letra D? Sim, eu enxergo. Enxerga, né? Ó, D. Tá, quer dizer, O meu? ah, elas estão treinando. Aqui, ó. Isso. Ai, minha mão. Tá. Então, difícil, né? Só praticar. Praticar, né? Só praticar. Uns minutinhos aqui que eu já tô praticando. Eu vou diminuir aqui e vou colocar o também. Uau. Eu sei, mas... Deu pergunta pra mim. É o D, ó. É o D. Vamos treinar o... Como é que é obrigado, né? É assim? Nossa, é pra cabeça. Nossa, também. Aí depois Faço o meu, teu. O dia pra mim é mais difícil. Eu sei como fazer o oi. tu acha que Aí deixa aí. Faz o oi e o i. Não. Bom. Sai fora. Agora começa. Tu põe o oi quando tu tem que acordar. Você fala com o sol. Não, não, tudo bem. Ela gosta. Eu fiz isso de vez. Legal. Sim, eu vou ter que treinar os tempos, cara. O Luciano, a Liseira tá filmando, vai fazer toque. vocês trouxeram caneta, essas coisas, não? Aham. Não, estão querendo fazer as coisas. O problema dessas professoras que carregam esse monte de tralha, perdem as coisas no meio da bolsa. Coisa triste. Cadê o ranço? É muito fácil, CT ali, o outro já contou. Ah, mas eu vou achar mesmo. Repugnância. Quem perguntou se a gente trouxe caneta? Eu passo uma boa tarde. Primeiro faz assim. Dói? Eu gosto muito de treino. E hoje eu vou. Não mexe. Vai lá. Tem coordenação. Estão fracos já? Nossa, credo. Só vai.
Então, tu e a Ju... Ciane. Podem apresentar o diálogo de vocês. Oi, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, boa noite. Qual o teu nome? Daí cada um se apresenta pro grupo. Isso. Muito bem. Por que assim, gente? Porque é uma aula visual, tá? Ninguém tem que corrigir o colega, tá? A gente não corrige o colega. Por quê? Porque no momento que eu estou olhando o meu colega, eu estou vendo como é que ele faz. E eu me corrigindo, tá? Então, sempre a aula de Libras nunca é um atrás do outro. Só no Japão, lá onde tem uma tecnologia que os surdos usam óculos, que eles enxergam quem está atrás. Não, sempre a aula de Libras, um está olhando para o outro, porque é muito visual, é muito olho no olho, é muita questão de expressão. Muito bom o diálogo de vocês. Ah, eu estou no banheiro, tá? Então não esqueça. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e o nome. Natália, muito bem, prazer. Ótimo. Eu ajudo, eu sei essa coisa. Então, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, o que quiser. Tudo bem. Pode dizer. Nome, Celso. Eu te ajudo, Celso. Não precisa, deixa que eu te olhei em casa. Em casa tu é. Ó. Céu. Bem assim, um soco. Isso. Soco. Você vai ficar um Celso, meio não, Celso. Bem forte, não. Pedro também. Bem Pedro. Bem forte. Já vai com te ajudo. Vamos lá. Muito bem, Ricardo. Ótimo, muito bem. Prazer. Olha, os surdos vão chegar e já vão ver, já vão sentir, já vão saber que vocês enxergam eles como um sujeito linguisticamente diferente. Né? Ninguém vai chegar com medo do surdo ou achando que ele não vai entender, que não isso. Deu um oi ali, ó. Não vou desenvolver um assunto com surdo, a gente sabe que é muito difícil aprender, porque é uma língua, é que nem a gente aprendeu inglês, vocês saíram falando inglês aqui. Se eu, né, eu não conseguiria também numa aula, enfim, mas a gente já conhecendo esse sujeito surdo, entendendo um pouquinho de como essa comunicação, e tu fazendo um oi, eu esqueci o tudo bem, mas eu já estou sinalizando para ti que eu te respeito. Então é uma questão assim, ó, política, uma questão de mudança de olhar mesmo, assim, eu te entendo, eu te compreendo. Bom, hoje eu estava conversando com a Liz, não estava previsto, né, pra gente fazer aqui, mas eu acho que vai ser bem interessante, que também tem no vocabulário da música, a questão da expressão facial, né? A expressão, assim, ó, ela é automática junto com o sinal, ela não é separada. Então a gente às vezes fica preocupado em fazer o sinal bem feito e esquece do resto, mas é uma coisa, mas é normal também.
Então a gente fez uma atividade bem legal na minha turma da tarde. Claro, eles já estão um pouquinho mais adiantados, assim, que já faz, e a gente tem encontro toda semana. Mas eu acho que vale para vocês pensarem como é que funciona essa questão da expressão facial, tá? Então eu vou entregar uma folhinha para cada um e vocês vão desenhar uma expressão facial. Não quero desenho perfeito. Tá? Vão desenhar. Ih, deu bem certinho. Faltou lá para meu grupo de apoio. Lá, os três. Uma caneta para emprestar. Uma caneta deixa. Vai, eu tenho caneta aqui. Dá para desenhar com sinais. Desenhar com sinais, pode, exatamente. Com sinais. Qual que é a caneta aí? Ah, qual é? Oi, caneta. Pega porque a aluna precisa mais. Um rostinho com uma expressão. Tem caneta? Todo mundo tem? É um rostinho, assim, uma expressão. Tá? Uma expressão de terror, fúria, raiva, indignação, aquilo que vocês querem. Gente, assim, ó, eu tô dando uma aula que era pra ser o semestre todo, porque eu tô falando de tudo, né? Mas é que depois na distância a gente já vai treinando também, vai se aproximando também pra vocês entenderem. Vamos ver como é que vai ser. E outra coisa também, hoje em dia ninguém mais brinca, ninguém mais faz, como é que se diz? Tá bem bonito, tá expressão. Cada um faz um sentimento. Ficou um pouco torto. Não tem problema, ninguém vai olhar o desenho de vocês. Não vou pedir pra vocês mostrar. Pode fazer. Não, calma. Essa miséria também. É ligeira, tá? Essa minha chefa aqui. Ele ficou com um olho um pouco melhor. Stranger. Dá uma melhorada. Uma aula só de isso significa que a gente pode fazer filmar, né? Filmar no NP. Não era pra fazer uma auto-retrato. E eu nem vou mesmo na aula, assim. Fiquei com medo. E o WhatsApp? Deixa eu ver. Vem a cara. É bem a tua cara. É. Opa, franjinha. É. Porque senão eu me assustei. Você bloqueando. Não sabe exatamente. Não? Desenharam todo mundo? Não. Ninguém quer desenhar. Quero olhar o desenho de vocês, só porque não se importar, tá? Com o espelho. E quebrar, porque são 7 anos de azar, esses espelhos são meus, daí o azar vai vir pra mim. Então vocês cuidem. Ah, esse aqui já tá quebradinho. Cuida pra não se machucar. Vou trocar o Mulher, filme, né? vou Não te tem. dar. Ah, eu vou quebrar. Não Quero quero te dar o quê? Não, tem mais. Eu ratei um pouquinho, né? Eu tinha que mandar arrumar esses, botar umas coisinhas. Isso que eu ando, né? Segura, Paulo. Sacaneando ali. Não sei, não quero ver os desenhos. O que vocês fizeram? Tá com medo. Aí. Tá com medo. Que bonito, Paulo. Agora, o Fez que eu curso? preciso de vocês? Que vocês, exatamente isso, que vocês olhem o desenho de vocês e reproduzam ele no espelho.
pra afinar cada um. Mas tu desenha isso. Como é que é? Vamos ver a expressão do Ricardo. É uma expressão o quê? Feliz? Feliz. Faz de novo, Ricardo. Ele tá feliz. Ricardo. Ó. Mas tu tem que... É o japonês. Vão treinando aí nos seus rostos aí. Tem que filmar isso mesmo. Vamos ver, Pedro, a tua foto. O Pedro tá assim, ó. O Pedro tá assim, ó. Vamos lá, Pedro, outra vez no espelho. Não é pra nós que tu vai fazer, tu vai fazer pra ti, ninguém tá te olhando. Expressão facial de que é essa? Vamos ver. Ah, eu tirei dali as fotinhas ali. Celso, não precisa mostrar pra mim, mostra pro espelho. Concentração. Sério? Sério? Deixa eu ver o teu desenho. Expressão de qualquer sentimento aí. Tá vermelho, já vou pensar. Não, ele tá sério? A expressão dele, sério. Essa tem que ver. Eduardo? Como é que é o teu desenho? Mostra pra gente. Tá difícil, né? Tá difícil? Vamos ver. Vamos, vira pra nós aqui. Olha o que tu desenhou. Tu vai com medo de perguntar muito. Não, tu fez correndo. Os olhinhos pequenininhos, um sorrisão. Viu como a gente, né? Sem o espelho, a gente já se reproduz. Ó, o Ricardo é igual a ele. É verdade. Vamos lá. Feliz, ai que bom, tá todo mundo feliz, né? Natália. Piscando também. Ó, mas fiz a reprodução também. Tipo, sapeca? Essa cara, essa expressão tá sapeca. Vamos lá. Sempre com os olhos lindos. Séria também? Não. Lindo. Larissa? Sério, assim? Não, lindo. Eu tô numa... sorriso tímido. Olha os dois. Val. Todo mundo feliz aqui. Val. Selfie? Tá tirando selfie? Não. Todo mundo feliz. Professora Lisiane. Não. Doutor Ivânio. Silêncio no estúdio. Bom, então, gente, a expressão facial, então, ela é bem isso. Ela é a emoção aliada, então, com um sinal. Por exemplo, o sinal de legal, tá? O legal é assim, 4. Legal. Legal. Só que eu tenho que fazer uma cara de legal. É, assim mesmo. Claro. Legal. Que legal! É? A aula tá legal? Digam que não pra ver. Legal. Tudo bem. Surpresa. O sinal de surpresa é assim, ó. Susto. Surpresa. Então assim. Então eu faço uma cara assim. Tem gente que desenhou hoje na aula, tá? Disse o sinal de susto. Eu digo, tá, agora tu vai ter que reproduzir essa cara desse susto com um sinal. Né? E é um susto, né? Então depende. Ou uma surpresa mesmo. Assim, ah, que surpresa, né? Levanta o olho, né? Põe a emoção do sentimento aí. Feliz. Feliz, então, que graças a Deus é todo mundo aqui. Sinal de F. Feliz. E sorrindo. Né? Porque feliz assim não é. Assim mesmo, tá bem certinho. Agora dá uma mexidinha assim. Feliz. Felicidade. Agora o sinal de calma. O sinal de calma é bem calmo. Me dei fome, tô com fome. Já digo eu fogo. Então, E o calma, né? Aquela respiração. Aquela... Isso mesmo. Calma. A Larissa calma também. Ela... Muito. Calma. Isso. Tá? Orgulho. Então, assim, orgulhosa.
assim, né? Delicioso. Você faz uma massagem. Agora eu vou dizer pra vocês, que bobas, olha, que bobas. É bem assim, dedinho apertadinho, que boba. Que bobagem ficar assim, rindo das colegas. A cara assim, ó, que boba. Tá? Vamos lá. A gente não tem áudio. Agora, chato. O sinal de chato. X, configuração da mão em X, bem dobradinho, bate na mão, chato. Eu já vi, outra coisa importante também, a língua brasileira de sinais, ela é que nem uma língua oral. Ela tem as suas regionalidades também, por exemplo, mandioca, macaxeira, né? Na Libras também tem essas diferenças. Então, às vezes, os sinais que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, região, é diferente de Porto Alegre, né? Então, assim, ó, chato, aqui a gente usa chato, mas eu já vi gente usando assim, ó, chato. Tipo, chato, saco cheio, chato. Ai, tô cheio daquele, né? Mas a gente usa aqui, tá? Chato. Chique, então, a cara de chique. Uma tesourinha. Nem não consigo fazer, gente. Nem sou chique pra fazer isso. Eu não sei nem fazer isso, não. Não. Isso mesmo. Aí. Viu como a gente aprende olhando pro outro? Muito bem. Aqui, vamos fazer chique, vamos chegar chique hoje em casa. Aqui, o movimento é esse aqui, ó. Isso, o nariz. Chique, nariz empinado. Tá? Carinhoso, então. Oh, meu Deus. Isso chega a ser meludo. Ai, mas a cara vai ter que ter pra finalizar bem. Eu faço assim pra ela. Desconfiado. Cara, desconfiado. Ó, eu tô desconfiado com ela, eu tô olhando assim. Tô desconfiado com ele, eu tô direcionando o sinal pra ele. Tá? Doente, né? Doente é a mão aqui. Tá assim esse movimento. Doente. Satisfação. Não vai na parte. Doente. Fé. Cara, do dedo doente. Nervoso. Nervoso, cara. Aqui, ó. Cinco também. Nervos, ó. N, abre a mão. Tudo a gente vai associando para ir gravando. Humilde. Então, humilde é pessoa simples. Simples é assim. Então, humilde é simples. Simples. Tá? Triste. Triste é o mesmo do bobo, só que no queixo. Triste. Bem essa cara. Quieto. Cátia. Que inveja. Cara de inveja. Morder o dedo. Tá? Emoção. Vai na mão, no braço. Vai subir. Muito bem, muito bem. Mostrando. Alegre. Satisfação. Alegre. Né? Tudo tem o mesmo sofrimento. Como é que faz? É o mesmo aqui. É o mesmo. Qual outro? O triste e o mesmo sofrido. Só com as duas mãos na barriga.
Aí. E fome é assim, quem perguntou fome? Eu. Eu vou ficar o dia, a noite inteira assim. Bem assim, pode com as duas mãos. Pode ir pensando aí, céu. Sofrimento. Paz. Pensa todo mundo. Pedro. Ah, eu já me esqueci. Da figa, melhor da figa. Da figa, abriu. Paz. Mesmo movimento do feliz, tá? Paz. Cara, Quero ver essa cara de paz, hein? cara de paz. Cadê? Uma cara de pânico, paz é pânico. E por último, então, né? Vergonha. Essa eu também não consigo. Tá aprendendo agora, né? Vamos ficar. Vergonha. Sobe, né? O vermelhão, vergonha, vermelho. Tá? Então, gente, esses são os sinais de sentimentos, né? E agora a gente podia fazer uma frase. Oi, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Valquíria. Tu tem o quê? Vergonha? Alegria? Sim. Tá. Então, a tua frase vai ser essa. Cada um vai escolher um, tá? Alegria, tu, Larissa. Pode ser Feliz. Tu, Ju. Calma. Eu sou quieta. Eu sou carinhosa. Eu faço. No feliz, esse dedo. No F, esse dedo é na frente. Esse só desce. Então, desses. Aqui, humilde. E esse, isso. Aqui. Isso, porque frente, o dedão vai na frente. No F. Tá? F, frente, o dedão vai na frente. T, o dedão vai atrás. T, atrás. Legal. Ah, F, frente. então é assim. Pode ser mão aberta também. Acho que é aberto, né? Assim, né? Bem assim mesmo. Quer dizer, O perninho. Em frente ao pé. esqueci o nome desse. Nervoso. Nervoso. Oi? Vergonha sua. Como é que fala daí? Isso. É irmão, né? Isso. Tu, Ricardo. Como é meu nome? Ai, gente, eu me embaralho, eu já me esqueci. Emoção. Ai, tô muito emocionada. Muito bem. Ótimo. Tá? Então, assim, como é que vai ser a nossa frase? Oi, tudo bem? Não, você Como é que é tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, não tinha ensinado tudo bem? Não, Ai, tinha. Já, tudo bem. Não. Só oi, tinha ensinado. Desculpa, gente. É que tu fez o tudo bem, né? Tá. Tudo bem, então. Esse aqui e o certinho. Tá, e se tu fizer só esse daqui sem o certinho? Bem. Gente, assim, ó, formalmente, tudo bem, tá? Só que a gente não usa, tá? O tudo bem, a gente usa esse tudo para outros contextos. Então, oi, tudo bem? Daí a pessoa vai responder sim ou não. Mais ou menos. Aí vocês respondem o que quiser, tá? Mas aí eu acho que não precisa fazer diálogo, pode cada um fazer sozinho. É, cada um faz o seu. Aí tu vai dizer assim, ó, que tu é alguma coisa. Então tu não vai. Não, o é pro surdo nós não vamos aprender agora. Então tu vai dizer assim, ó, eu. Por quê, gente? Dedo indicador. Eu. Mão aberta. Meu. Então é sempre o indicador, tá? Assim Eu. Esse é o F. Tu é feliz? Sim. Bem assim. Com as duas mãos. Tá, o Sim, eu sou meio tenso. O dedão vai pra trás do indicador. Sim. E o F vem pra frente. Tá. Pensa assim, F frente. Eu já aprendi isso muito. Esqueci. Ah, não, mas é assim. Então vamos começar com a Val. Agora não vou começar pelo Ricardo. Vamos começar com a Val. Pra eles?
O que é isso aqui? Palmas! Vocês entenderam? Não é ver os palmas. Muito bem. Então, pra não ficar assim, tu. Muito emocionado. Palmas para o Ricardo. Calma, Pedro. Agora tu. Eu tô louco pra fazer, eu tô vendo. Não, eu já me esqueci. O problema é que eu me esqueci. Muito bem. Tu é o quê? Peraí. Muito bem. Lindo esse sorrisão. Presta atenção. Aqui, ó. O fechadinho. E. Fica. Muito bem. Tu é o quê? Tu está como hoje? Com vergonha. Vai envergonhar. Bom. Vai pra lá. Vaga. Não peguei o jeito todo. Tem problema. Não tem como saber. É a mesma coisa se alguém, uma professora ficasse me obrigando a falar inglês e não sai, não te preocupa, faz do jeito que tu conseguir. Muito bem. Seu nome? Aham. Viu como tu já tá me entendendo? Isso aí já é uma grande coisa, não tem problema, pelo menos tu já tá entendendo. Se é um surdo falando contigo, tu já vai. Ah, como é que eu vou dizer meu nome? Se tu pegar um papelzinho e vou escrever. É uma estratégia de comunicação. Então, tu já me entendeu. Isso já é aprender Libras. Meu nome? Ó, oi. Vai que faz. Assim. S. O. Tu é o quê? Tá o quê hoje? Tu é um cara legal. Muito bem. Tudo bem. Não, faz ou não faz? Não, eu não ia começar assim. Tá, não, então começa com o não vou te influenciar. Não? Não tem problema. Certinho. Mas tu não tá com cara de Você que é mentirosa. não tem. Seu padrinho na moda. Olha, isso aqui, ó, espera. Desconfiado, né? Ó. Sei não, hein? Como é que é?
Olha a cara, tem uma cara que não tem dessa pé. Tá quietinha. Seco. Bom, gente, então assim, eu não sei se são 10 horas, dizer como é que... Até a hora que fica o colo aberto. Acho que Tá, bem rapidinho então. Só pra gente finalizar, então, eu tentei fazer um geral, tá, da disciplina, da disciplina como é que a gente vai trabalhar, tá? A gente vai falar então sobre isso até o final do semestre. Vai ser nessa linha. A gente vai tentar postar vídeos da gente, né? Quem sabe eu fazendo. Eu já tive a experiência de fazer até com celulares, e postar no Moodle ali. De repente vocês também, sei lá, a gente vai pensar em algumas estratégias para a gente interagir bastante. Mas assim, também dentro da educação dos surdos existe a questão cultural do surdo, né? Por quê? Porque a língua é um marcador cultural da cultura surda, enfim, que é uma discussão bem longa e tal. Então existe também adaptações de brincadeiras, de questões assim, da cultura ouvinte para a educação dos surdos, tá? Então eu gostaria de sugerir pra gente brincar um pouquinho, já que hoje vocês desenharam, fizeram careta, e agora a gente brincar de telefone sem fio de surdo. O que vocês acham? Posso? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 para cada lado. Aqui uma fila. Tá, calma, antes de fazer a fila. Nós vamos usar então esses sinais aqui pro telefone sem fio. Como é que vai funcionar a brincadeira? Como é que é telefone sem fio para surdo, né? A gente fica pensando como é que eu vou falar. Então é assim, como é uma brincadeira visual, a gente vai fazendo um tom de competição, tá? Tem que fazer rápido e tem que fazer certinho. Então é assim, tá? Nós vamos fazer duas filas, 5 para cada lado. E aí vocês vão escolher um sinal, dali uma palavra, nós vamos fazer um sinal, daí por exemplo, legal. Faço o sinal de legal. O Ricardo está aqui, né? Ele vai virar, cutucar o colega que vai estar de costa para ele e vai fazer o sinal 2 vezes. E esse colega vai passando por... Daí nós vamos descobrir se o sinal que tu fez aqui, que tu escolheu, vai ser o mesmo que chegar lá. Tá? Daí a gente vai trocando assim. O primeiro que chegar lá, que ganhar o ponto, vai ser a turma vencedora. Tá? Então nós vamos fazer assim, como tem 2 meninos para cada fila, pra gente não ficar só uma fila só de menino, tá? Vamos fazer essa brincadeira? Vamos, Val. Então tá. Querem participar? Daí tem que ser de 2 se alguém quiser participar. Então Val, Ricardo aqui. Calma. Pode ficar aqui, vem pra cá, Celso. Larissa, vem cá. Como é que vai ser a história? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então assim, só que vai ficar de frente, vai ser os dois aqui na frente. Vocês vão virar de costa pra lá, tá? E vocês têm que esperar a cutucadinha, porque o surdo, o ouvinte a gente fala, né? E pro surdo ele tem que te olhar. Pro colega da frente não trapacear, só tu vira e ele fica esperando o chamado, tá? O sinal do toque, tá? Então vamos lá. Pensa, olha ali, Já pensei. Tá, tio Jaquel ajuda? Tá. Cadê o espelho? Que tem E o que acontece muito nessas brincadeiras é que sempre a turma de lá acerta o daqui. Então, assim, ó, dá aquela olhadinha, gruda o sinal do outro e eu já tô pensando, quando chega a vez eu nem faço, nem presto atenção. Nem se via, só... Nem se vira. Não, mas tu pode se virar quando ela tem que cutucar só. Fechar o olho não é melhor? Não, porque o surdo não é visual. Vai pro lado. Vira lá pra frente. Tá, mas tá muito fácil. Tá muito fácil, mas mas vamos fazer outra coisa. 1, 2, 3, então, e valendo! Vamos, rápido! Ó, gente! Que sinal é esse? Não. Qual é o sinal, Val? Carinho, carinhoso?
Muito bem, ponto pra essa tuba aqui que chegou primeiro. Sim, competição, rapidinho. Vocês eram o quieto. Agora o que acontece? Os que estão aqui na frente vão pra lá. Não, vocês ficam aqui, só na frente. Agora vem pra frente. Mesma coisa. Agora vocês vão fazer 2 sinais. Guarda a pontuação, 1 ponto pra essa fila aqui. Tá valendo aqui mesmo? Quarta série. Não, só um por enquanto, tá, gente? Um sinal só. Depois a gente vai ao outro. Valeu! Só esse? Tem que falar ainda? Mais um. Que sinal é esse? Emoção. Emoção. Chegou primeiro, foi. 1 a 1. Vem. Ele vai lá pra lá e vai. Vai pra lá, vem mais pra lá. Desistir. Não, mas é que eles chegaram primeiro. Eles chegaram primeiro. A pessoa competitiva que eu Beto, vamos ver. Agora eles podem. Eu não tenho maturidade pra brincar disso. Eu sou muito competitiva pra isso. Qual que ele tira Vai, brincar vai, disso? O que sobra na tua frase? Tira brincar disso, o que sobra na tua frase? Valendo. Faça umas câmeras. O que é isso? Foi descendo. Ganharam, ó. Tem a chance daqui. Errou aqui. Não, mas eu também já eu também que eu fiz aqui. Desconfiado. 1 a 1. Empatou. Vamos lá. Vai lá pra frente. Empatou, a gente fez 2. Mas eu tinha um outro ponto. 2 lá e 1 aqui. Ah, é 2 a 1? 2 a 1. Então tá. Vai lá, Eu Larissa. queria admitir, mas... Caprichem nas caras. Não, Não, é assim, né? O que eu posso fazer? Descer tem que ter identidade, né, gente? Então, quietinhos. Vamos lá. 2 a 1. 2 a 1. Aqui, 2 a 1. 2 a 1. Vamos lá, Não sabe? precisa ficar espalhando tanto, entendeu? Não precisa jogar na cara. Humilhação. Lembrou? Capricha no jato. É tipo... Onde é que a gente fica rindo? Mas não foi, tá? Não? 1, 2, 3 e valendo! Legal. Acho que eu não fiz de errado, eu gostei. Bobo, muito bom! Agora pra vocês verem como a olhadinha, sem querer, ela gruda. Por quê? Porque o triste, como é que o Eduardo fez? O Pedro fez? Tu deve ter dado uma espiadinha, que o deles era bobo. Né? Então, a nossa percepção. Depois a gente começa a ter assim, um pouquinho dessa experiência visual, começa a desenvolver essa percepção de espaço, de mundo. Né? Tem surdos. A minha mãe, por exemplo, às vezes eu pergunto uma coisa, minha mãe se vira e responde, eu digo, tu tá ouvindo? Né? Tu virou, agora tu ouve? Como é que pode, né? Porque desenvolve essas questões assim, ó. E olha vocês, tu não percebeu, tu não fez isso por gosto. Mas tu foi se virar, tu viu o movimento e tu repetiu o movimento, não tinha nada a ver com o teu... Bom, mais um, né? Vai lá. Último, fosse o primeiro, né?
2-2. Tá, vamos ver, tá empate? Vamos lá, time. Boa, time. Larga na minha, larga na minha. Ó, parece que você não consegue assim, ó. Saber aqui, ó. Parece. Ricardo. Como você treina? Tá, mas falou bem. Desculpa. Tô brincando. Tá muito longe aqui, hein, vocês. 1, 2, 3 e vai! O que é? É inveja. Muito bem. Então, não chegou? 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 Chegou chegando? Chegou, eu não entendi o que era. Qual é, Kátia? Ansioso. Mas, gente, então, assim, essa é uma das brincadeiras, né? Que é o telefone sem fio. A gente tem um elefante colorido. Quando a gente for aprender as cores, a gente pode pensar em brincar também, né? E assim por diante. Bom, vamos fazer rapidinho o primeiro refrão da música, assim, ou a gente deixa? O que tu acha? Fazer. Vamos, né? Então tá, vamos sentar aqui. Com a sua voz agora. Mas ele vai cantar pra nós. Super boa. Mas o bom da Libras é isso. Só beber a Imagina se eu fosse um Tá rachando, né? Nossa, olha, mas ficou assim mesmo. Deixa duas pra vocês. O que Eu lembrei. Tá, assim, ó, gente. Não é a Libras, nós vamos fazer o português sinalizado, tá? Porque é a nossa primeira aula, enfim, tá? Calma, que já tô com fome, já tá. Não, é que tá chegando. É que a comida tá chegando realmente. Então, assim, ó, gente, tudo. Depois nós vamos interpretar a música, tá? Mas um outro dia, não, amor, obrigada. Nós vamos interpretar no outro dia, mas hoje nós vamos fazer bem o vocabulário, tá? Vocabulário. Isso não é Libras, tá, gente? É português sinalizado. Mas vamos lá. Tudo Uma história. É difícil. do cotovelo aqui para o punho, tá? Tudo aconteceu. É o P, né? Aconteceu. Que coisa isso aí. B, aconteceu. Aconteceu. Num não existe. Então, certo dia não. Então, dia. De dia, dia. Então, dá pra fazer assim. Como foi num certo dia, dá pra fazer tudo aconteceu num dia. Um dia. Tá? E dia. Tá? Dia. Hora, momento. Daí da Ave Maria, daí a Maria. Eu não sei como é que é a Ave Maria, mas daí aqui, ó. O mão na. É o contrário. Primeiro aqui. Não, a Larissa. Outro lado. Primeiro. Não, primeiro lado. É que tu tá me espelhando. Tu tá me espelhando. É aqui pra cá. Eu posso aprender qualquer livro. Ai, não diz isso. Isso. Né? O Wagner e o Pedro. Eu que tem que encostar que tá o alcance. Não preciso encostar. Aqui. Tá? Foi o quebrar a cabeça. Não, por aí. Tá? Universo, gente. Assim, o universo dá pra gente interpretar como planeta, mundo, tudo. Tá? Ó. Tudo muito difícil. Ó. Tá? Mesmo, tu que vai tocar? Ai, então tu vai te escapar da Libra, né? Mas tu tá assim, bem calente. Ó. Universo viu girar. 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 Uma coisa No princípio, o que é gerar. Ele gera. Ah, é gerar. Eu vi girar. Ah, não, olha o que eu li. Viu girar, eu vou Girar. Então, Girar. viu nascer. Não nasceu na barriga, nasceu girar.
de gerar, né? A gente vai ter que interpretar, tá? E eu juro que eu tô lendo girar, que coisa engraçada, a gente se cega, né? Eu tô lendo viu, eu tô Não dá pra juntando. virar um negócio de... Não precisa. No princípio, no início, né? No início, o verbo ou ação, eu acho que é mais pra ação, né? Do que o verbo se fez fogo. Então, a ação fez fogo. Ai, desculpa, fogo. Movimento, né? Não sei, ontem eu tava tentando interpretar, o que tu acha? Eu acho que é mais verbo de acontecer, né? De movimento. De fogo, de Fez fogo, de fez fogo. acontecer. Aconteceu fogo, tá? Aconteceu fogo. Nem Atlas tinha o globo. Atlas o que seria? Mapa? Mapa. Ó, sabia o sinal do mapa? Mapa. Tá? Então, não tinha no mapa o globo. Tá? Mas tinha um nome, o lugar. Tá? Era o quê? Daí o planeta Terra, eu acho que tem um sinal, mas é planeta, né? E Terra, porque é um nome. Não é a Terra. Ontem eu tava na frente do espelho fazendo Terra, mas é Terra. Tá? E os dois R's também? Tudo que for assim, letra, daí tu coloca pra não ficar, entende? R, o S, o L, né? O N. Sempre. Como é que eu vejo? Assim. E o A? Então, Terra. Meu Deus. Tá? Então vamos tentar? Vamos fazer? Vamos de novo então. Tudo aconteceu num certo dia. Isso, vai falando, que daí tu é mais fácil. Então pode ler pra nós. Tudo aconteceu num certo dia. Hora de Ave Maria. O universo viu gerar. No princípio, o verbo se fez fogo. Nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era a terra. Tudo bem. Deu uma interpretada? Deu? Fez sentido visualmente? Foi muito rápido. Vamos fazer de novo? Vamos sim. Então, vamos de novo. Desculpa. E eu? Tudo aconteceu. Lê de novo. Tudo aconteceu num certo dia. Hora de Ave Maria. O universo viu gerar. No princípio, o verbo se fez fogo. Nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar. Era a terra. Tá? Quer? Vamos lá. Pois é cumprida a música, né? Então a gente tem que fazer junto, porque senão vai ser só uma decoreba de sinal e que não vai fazer sentido nenhum, né? Só o início, né? Depois não vai me deixar mal. Tem que ser algo mais. Dá pra ser algo mais devagarzinho, né? Pois a letra vai rapidinha, né? Mas até a gente ir pegando, tu que sabe, cara, tu que manda agora. Como é que vai ser? Bom, canta que a gente vai fazer. Deixa que eu canto.
certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o logo, mas tinha nome o lugar. Era a terra. Muito bem! Vocês viram que daí dependendo se o terra, daí a gente vai acompanhando. Eu não sei trabalhar com como é que é a música para o surdo, até eu vou estudar, pesquisar e trazer isso para vocês, o que significa para eles ver alguém sinalizando a música, questão, né, disso tudo. Mas isso aí é conversa também mais pra adiante. Uma amiga minha, que é, tipo, dentro da igreja, na frente do Maneco, eles trabalhavam Com hinos, né? E eles explicaram num show, eles ensinam ali. Como é que funciona, Eles né? falam que a música pra eles é ouvida pela A vibração, exatamente. Então, eu acho que o terra, né? Então, eu acho que a gente pode treinar. O que eu poderia fazer, que foi o que eu pensei, que eu planejei, assim, ó, a gente fazer, tentar fazer em foto, ou eu vou buscar, vamos supor, o sinal da terra. Daí eu posto para vocês irem treinando, irem pelo menos olhando, que aí vocês já vão lembrando como é que é, pra gente daí no próximo encontro fazer a música, né, até uma terceira estrofe, não sei, mas a gente pode ir vendo isso com o nosso querido tutor, que agora vai entrar no, né, vai entrar no laço pobre do Eduardo da filosofia, né, filosofia, então tu imagina, filosofia. Não é à toa. Filosofia com a Libras, esse movimento todo, essa ação, Eduardo, mas aí a gente pensa numa estratégia, então, de que vocês possam, então, visualizar essa letra, tá? Agora você já tem uma ideia de como funciona a língua, de como funciona, como que surge o significado do sinal, como é que, né? Um sinal não é só uma mão, uma forma, são 5 elementos, enfim, que constituem. Então, eu acho que era isso. O que acharam? Né? Fazer mais uma vez. Bom, ninguém vai dizer que não é legal, né? Fazer mais uma vez a estrofe. A gente vai. Então tá, pode dizer se foi ruim, se não foi. Pode fazer mais uma vez? Pode, vamos lá então. Tu não ia cantar, Val? A Val vai sinalizar. Vamos lá. Val, ó, quando a gente Pobrezinha se ensaiou. aperta, quando a gente se Eu aperta, fico olhando. Eu fico olhando pra quando a gente se perde no sinal, o que a gente faz? Não olha pra mim que eu sou Muda, investe na expressão, tá? Na expressão facial. Tudo bem, vamos lá. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o logo, mas tinha nome o lugar. Era a terra. Ficou bonito? Outra palhinha de música de novo. Ficou bonito, bebê? Sim, só não consegui pegar as gurias. Mudou de lugar agora, as gurias vão no lugar dos meninos. Tipo, meninos, vocês não são. Não, só pra ser ignorados. Então, quem sabe tu vai pra lá, Larissa, e eu fico aqui, daí aparece eles. Melhor, gente. Descomplicar. Cadê? Peraí. Deu. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o
universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome e um lugar. Era a terra